Olá, bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos. Eu sou a Marina Nabão e esse é o Ame-se, a Revolução Amorosa Feminina. Hoje eu tô com a Karen Oliveira, ela veio falar de visibilidade e empoderamento lésbico numa conversa muito necessária, profunda, e eu espero que vocês aprendam muito com a fala dela. A Karen, ela é médica veterinária e também ativista do movimento para a visibilidade lésbica. Karen, seja muito bem-vinda, estou muito feliz de você estar aqui. E a palavra é toda sua, por onde você quer começar? Oi, gente, eu fico muito feliz de estar aqui, de ter sido convidada para poder falar um pouco da minha experiência, um pouco da minha vivência e tudo que eu tenho aprendido, assim, sobre o movimento lésbico, mas também sobre o movimento negro, sobre o movimento LGBT e trazer aqui para vocês um pouco do que eu sei e compartilhar essas vivências, compartilhar essas experiências é sempre muito bom. Quando eu fui chamada para falar sobre empoderamento lésbico, que foi o primeiro assunto assim que surgiu para conversar com o evento, né? Vários questionamentos assim passaram pela minha cabeça sobre o que eu deveria falar, como eu deveria falar e como deveria abordar esse tema. E tendo o mês da visibilidade lésbica em agosto e tendo visto muitas discussões sobre esse assunto, eu pensei que era muito importante começar falando sobre a visibilidade lésbica. O porquê que a gente tem que falar sobre visibilidade lésbica antes de falar sobre as outras questões, que incluíam também o empoderamento lésbico. E isso eu digo porque os assuntos da comunidade lésbica, infelizmente, ainda são muito invisibilizados pela sociedade. E por que isso acontece? Às vezes é difícil de entender, né? Por que essa questão ocorre. Mas a gente vive numa sociedade que é centrada no homem hétero, branco, cis, e isso faz com que toda a sociedade se construa a partir daí e que as pessoas que têm menos privilégios, pessoas que não são essa figura, né? Não são um homem, não são héteros e cis, sofram violências, mas a partir de quão mais longe, quão mais distante disso você está, existem locais aos quais você é destinado, né? E mulheres lésbicas remam muito contra essa corrente, porque nessa sociedade a mulher ela é criada e ela é introduzida de uma forma que ela vai servir ao homem tanto no relacionamento, tanto na sociedade, em casa, em múltiplos locais, e ela no ambiente de trabalho ela também não vai ser bem-vinda, não vai ser bem vista. Então, uma mulher que não se relaciona com um homem, que não é usada tanto dentro de um relacionamento e que se nega a estar, né, com o homem na situação de relacionamentos e relacionamentos sexuais, vai muito contra essa corrente. E muitas mulheres, além de tudo, vão contra a corrente do que é imposto como feminilidade. Muitas mulheres lésbicas vão contra isso, né? E a nossa existência é exatamente isso, remar contra o patriarcado, remar contra toda essa opressão estrutural do que é visto como ser mulher, né? A gente quebra todas essas correntes, a gente quebra toda essa caixinha e a gente não cai dentro daquilo que dizem pra gente que é ser mulher. Então, a mulher lésbica e ser uma mulher lésbica é um ato revolucionário por tudo isso, né? A nossa existência é um ato revolucionário. E por isso, por ser tão revolucionário e por ir tão contra o que a sociedade nos diz que é o certo, nos diz que nós devemos ser, a nossa existência é muito invisibilizada. As nossas vivências, as nossas necessidades, tudo que a gente é muito invisibilizado. E a gente fica naquele canto. Já que vocês não fazem o que os homens mandam, vocês não fazem o que a sociedade manda, então a gente vai empurrar vocês ali para o cantinho, a gente não vai falar sobre vocês, a gente vai fingir que vocês não existem, e vocês vão viver violências, vocês vão viver situações que não são discutidas, e ninguém vai saber o que está acontecendo, e ninguém vai falar sobre isso, e ninguém vai colocar vocês em comerciais de TV, não vai fazer filmes sobre vocês, não vai conversar sobre a sexualidade das mulheres lésbicas.
Então, assim, toda essa estrutura heteropatriarcal, além de tudo, a gente ainda tem essa estrutura que é heterossexual, então vai contra as nossas vivências também como mulheres lésbicas. Não é só a gente não vai para além do ser heterossexual, a gente vai para além do ser mulher, do que é imposto como ser mulher, né? E do que é imposto como um padrão sexual. E isso é muito importante. Isso baseia basicamente todas as nossas vivências e tudo que é importante assim para a gente discutir. Eu queria trazer algumas vivências e algumas coisas que são importantes para a gente. Sim. Eu vou compartilhar aqui. Falando sobre isso, falando sobre empoderamento lésbico, é muito importante essa imagem do que é ser lésbica e como que essa imagem do que a gente não está nos locais. Sabe? Quantas mulheres lésbicas você vê em comerciais, quantas mulheres lésbicas você vê em filmes, quantas mulheres lésbicas você vê em eventos falando sobre serem lésbicas e falando disso de uma forma natural, de uma forma saudável, de uma forma que seja bem aceita, que seja feliz. Eu acho que é bem frequente, né? Poucos dos filmes que as pessoas conhecem, muitas das vezes são filmes tristes, em que a gente tem finais trágicos. Sim. Ou em que mulheres não conseguem ficar juntas. Isso é bem comum, né? Trago esse filme, Rafik, que é muito sobre isso, sobre um final feliz, sobre mulheres juntas e mulheres felizes nesse local. E por mais... esse filme, inclusive, gerou uma revolta no país, que é o Quênia, que o país não aceita a homossexualidade, inclusive não é legal, é ilegalizada lá. E aí esse filme gerou uma revolução. Então a existência e a vivência das mulheres lésbicas em coisas que parecem pequenas, né, em filmes, por exemplo, já gera uma revolução tremenda em alguns locais, em alguns momentos. E isso é muito importante, ter essa visibilidade nesses locais. Então é por isso que eu falo sobre visibilidade todas as vezes que eu vou falar sobre esse assunto, né? Por onde que você começa? Por onde que você começa a falar sobre a lesbianidade? Por onde que você começa a falar sobre empoderamento lésbico? É falar sobre a visibilidade. Porque se a gente não se vê, a gente não... Muitas das vezes a gente demora a descobrir que a gente existe. A gente demora a se descobrir a nossa sexualidade. Então é muito importante se ver nos locais, se entender a nossa afetividade como algo natural, como algo que existe, como algo que é possível. Porque se a gente não tem isso, se a gente não tem o básico, né? A gente demora a se aceitar e entender o quanto que isso é importante, né? E... Eu estou ouvindo também na sua fala, Karen, não só a questão da visibilidade, mas uma visibilidade também positiva, celebratória, sim, amorosa, né? É lógico que existem dores, cicatrizes e muitas opressões violentas que recaem sobre a população lésbica, mas não é só isso, né? Existe a vivência do amor, do afeto, do que é belo, do que é feliz, do que é alegre. E eu ouvi na sua fala essa reivindicação também, não apenas a visibilidade, mas uma visibilidade positiva, né? Exato, exato. E é muito sobre isso. Quando se nega a nossa existência, ou se nega que a gente possa, mulheres possam estar com mulheres, se traz então essa visibilidade negativa. Já que vocês insistem em ser lésbicas, a gente vai trazer aqui vários exemplos ruins para que talvez vocês mudem de ideia, ou para que talvez vocês se reprimam de alguma forma, né? E existe muito essa questão dentro de algumas religiões e dentro da religiosidade, muitas mulheres foram criadas com essa noção religiosa de que ser lésbica e de que se relacionar com uma mulher do mesmo sexo, do mesmo gênero, é algo ruim. Então você já traz essa carga, né? A maioria das mulheres traz essa carga de dentro de casa, essa ideia de que é algo nocivo, de que é algo que vai te fazer mal, de que é algo errado. A palavra lésbica traz um peso muito grande, né? A maioria das vezes as pessoas evitam falar, nossa, ela é lésbica, e até
têm vergonha, né? Ficam envergonhadas e vermelhas, ou usam como uma palavra ruim também. Muitas crianças ou mulheres, quando crianças cresceram ouvindo mulheres que não performam feminilidade, podem ter crescido ouvindo ela é sapatão, rindo da cara da pessoa quando se fala isso. Então, você já carrega um peso, né? Carrega isso dentro de si como algo muito ruim, como uma coisa que você não quer ser. E, além disso, para além disso, você não se vê em lugar nenhum. Você não existe nenhum exemplo positivo do que é ser isso. Não existe nenhum casal de mulheres em revistas, não existe um casal de mulheres nos ambientes que você frequenta com seus pais, por exemplo. Então, aquilo que foi te ensinado que é ruim, vai só crescendo dentro de você mesmo. Então, você carrega um peso muito grande de ser quem você é. E isso dói bastante, né? E ter essa visibilidade de uma forma positiva, a visibilidade para esses assuntos é extremamente importante. É por isso que eu sempre começo falando sobre visibilidade, e eu acho que esse é o assunto mais importante para você tratar dentro da lesbianidade. Mas, enfim. E falando sobre isso, eu trouxe essa notícia que eu acho que é muito importante, sobre essa visibilidade que a gente não tem quando a gente tem algo negativo. O Google, ele mudou a pesquisa, porque quando a gente colocava a palavra lésbica, sempre aparecia pornô. E existe uma ideia, uma ligação do que é ser lésbica com a pornografia. O que a gente discute muito disso é porque existe uma hipersexualização, uma sexualização e uma fetichização da lesbianidade, do que é ser uma mulher lésbica. Infelizmente, isso é real, é uma coisa que a gente precisa discutir até como uma visibilidade negativa e como um dos problemas dentro da lesbianidade, da pauta lésbica, que é essa hipersexualização e essa fetichização. E por que isso acontece? Já que a gente se nega a estar nesse lugar de servidão ao homem, de estar num relacionamento com o homem, se encontra um lugar para onde as mulheres lésbicas vão caber, que é para satisfazer de alguma forma o prazer masculino. Sim. Então não é possível que mulheres se relacionem entre si, a não ser que o homem esteja assistindo, a não ser que o homem sempre, inclusive acontece com a gente com muita frequência, o homem questionar, eu posso participar, eu posso assistir. Então a gente está ali só como isso, como algo para ele assistir, algo para ele consumir, e nunca como agentes de nós mesmos, mulheres que simplesmente escolheram estar com mulheres que estão em um relacionamento que deve ser respeitado, sabe? Como se a sua vivência afetiva estivesse a serviço do fetiche, do desejo do outro, e esse outro é sempre o masculino, né? Então, mesmo Exato. Que você esteja, sei lá, num barzinho com a sua companheira, com a sua namorada, o homem se sente no direito de Sim. chegar e propor que ele participe daquela relação, como Sim. se realmente vocês estivessem ali a serviço deles, né? Sim, exato. E é o que se criou para ser a mulher, né? O que se tem socialmente como é a mulher. Então, duas mulheres, aí que vai se negar mais ainda. Então, se nega a nossa existência como seres que estão ali ativos, né? Que são seres que não estão passivos à existência do homem. E aí, dentro de um relacionamento, não se existe aquilo, não se é respeitado, só se respeita a presença do homem. Tanto que com mulheres heterossexuais isso acontece também. As mulheres que estão sozinhas numa festa, que não da mesma forma, mas se elas estão sozinhas numa festa, se elas falarem, meu namorado está ali, ou meu namorado tem um namorado de alguma forma, isso vai, de alguma forma, os homens respeitam outros homens. Sim. Mas quando não existe homem, não há respeito, e dessa forma é totalmente desrespeitado a existência lésbica e o relacionamento lésbico. E por isso nos coloca em toda essa discussão do quanto há uma fetichização dos nossos relacionamentos e das nossas vivências, né?
E tanto que nessa própria notícia do Google ter mudado a pesquisa, e se questionar, mas isso não acontece com a população LGBT no geral, na própria discussão está listando, inclusive, quem quiser ler mais sobre o assunto, que não acontece o mesmo não existe o mesmo resultado se você pesquisar gay, se você pesquisar trans, se você pesquisar bissexual. Você vai ter discussões sobre o que é ser gay, ou fotos da parada LGBT, principalmente com homens gays, vai aparecer vários homens gays brancos, né? E aí aquilo que é mais palpável, que é visível, inclusive dentro da comunidade LGBT, homens gays têm muito mais visibilidade do que mulheres lésbicas. Sempre que se propõe discutir sobre LGBT, se fala, vou te chamar um cara gay, então, porque ele vai falar... Aí virou até, tipo, toda a sigla LGBT coube dentro do ser gay. E não é só sobre ser gay, não é só sobre ser um homem gay, né? A gente, como lésbicas, nós temos muitas pautas que são totalmente diferentes dos homens gays, e uma delas é essa. Tanto que dentro da própria notícia, dentro dessa discussão, foi-se proposto que ao procurar o nome gay, você não acharia pornografia. Assim como trans, assim como bissexuais, existe também uma hipersexualização dessas populações, mas de certa forma não é pela existência de duas mulheres. E aí dentro da existência de duas mulheres, isso é totalmente pautado como algo para ser consumido pelos homens. Sim. E o que é importante também é que a maioria desses filmes, da indústria pornográfica em si, ou até de filmes mesmo, que você pode ver uma hipersexualização dentro dos filmes lésbicos, que teoricamente seriam feitos para mulheres lésbicas, mas esses filmes são feitos por homens para homens, Sim. mesmo sobre a vivência lésbica. Então, assim, são muito poucos filmes que trazem essa realidade, primeiro, de uma forma que seja simples, que seja agradável, que você só assista e fala, nossa, que bom, teve um final bom, que foi feliz. Mas que, para além disso, ainda não hipersexualize, ainda não coloque cenas de sexo totalmente desnecessárias, cenas de sexo que duram horas, assim, só para o consumo, inclusive pornográfico, de homens, assim. Então, sim, essa é uma pauta muito importante. Que desumaniza, né, Karen? Que coloca, assim, as mulheres como máquinas, né, de gozo, de prazer, como se a vivência da sexualidade fosse aquele palco, né? Sim, sim, sim. E as mulheres são objetos, né? Nada mais são do que objetos. Não são seres que têm vida, não são mulheres que se casam, não são mulheres que têm filhos, não são mulheres que vão ao supermercado. São mulheres que estão ali apenas para ter aquela tensão sexual e transar metade do filme, e depois brigar e acaba ali. Então, essa visão e essa ideia é totalmente deturpada, e é o que faz a gente discutir sobre a visibilidade. Que visibilidade é essa que a gente está tendo? E por que não se tem discutido sobre quanto mulheres lésbicas são fetichizadas, sobre quanto mulheres lésbicas são sexualizadas, e quanto que a relação de mulheres lésbicas é vista de uma forma totalmente deturpada, né? Enfim. E aí eu falo também, uma coisa que eu trago que eu acho extremamente importante, são sobre as violências que nós, mulheres lésbicas, vivemos, que algumas delas são pesadas, são difíceis de ler. Esse é um dossiê que a gente tem em 2017, que é o dossiê do lesbocídio. É um dos únicos, na verdade, é o único dossiê de lesbocídio no Brasil. Ou seja, se discute muito pouco sobre as violências e sobre a morte de mulheres lésbicas. Se discute muito pouco sobre o que a gente vive e que é violento, que nos atravessa, que nos faz mal. Mas principalmente o quanto que a nossa morte vale tão pouco para a sociedade. O quanto que a nossa vida vale tão pouco para a sociedade, né? O quanto que isso não está sendo noticiado, o quanto que essas histórias não estão sendo faladas, quanto que o rosto dessas mulheres que morrem por amar outras mulheres, que morrem por serem lésbicas, que morrem por não estar dentro de um padrão de feminilidade, o quanto a vida dessas mulheres simplesmente não vale, sabe? O quanto que as pessoas
não se atentam a isso e não têm interesse, inclusive, em discutir essas pautas. Isso para mim, é uma das questões mais importantes dentro da visibilidade lésbica, porque a gente simplesmente ignora, sabe? Como que você ignora que mulheres estão morrendo por amar outras mulheres? E isso dói demais, porque, para além disso, isso fere a gente, a nossa existência, sabe? Saber que essas mulheres estão morrendo, que o mesmo pode acontecer comigo e que as pessoas não se preocupam com isso. E que, para além disso ainda, homens que cometem lesbocídio, que matam mulheres por serem lésbicas, muitas das vezes ficam soltos. Não existe uma justiça para esses casos. Esses casos estão apagados, esses casos não aparecem nos jornais e o rosto dessas mulheres não é conhecido. E simplesmente deixa isso do jeito que está. E da forma que invisibilizam a nossa existência, que fiquem aí no cantinho, já que vocês não fazem parte e não são o que essa sociedade impõe, então é até um lucro que vocês morram. A gente espera que isso aconteça. E isso dói, isso dói bastante. Claro, porque isso, no meu entendimento, Karen, isso é o conceito de desumanização. Sim. Né? É quando você realmente não enxerga a vivência da outra pessoa como uma vivência também humana. Então, tanto faz se morreu, tanto faz se é mais agredida, tanto faz se sumiu do mapa, né? Já que não é humana. Sim. Isso fere muito a nossa autoestima, né? E cresce, assim, muitas vezes não saber que isso acontece, mas viver essas violências, sabe? Quando eu li esse dossiê a primeira vez e fiquei sabendo sobre esses casos, cada um deles me chocou, assim, de uma forma que doía em mim, assim, profundamente. Mas eu vivo essas violências, não só sobre a morte, mas sobre as violências de ser uma mulher que se relaciona com uma mulher. E dói na gente saber que isso não vai ser visto. Que caso aconteça comigo, ninguém vai saber. Que caso aconteça comigo, isso não vai ser levado a sério, sabe? Ou em momentos em que aconteceu, em momentos em que eu sofri lesbofobia, isso não foi levado a sério. Então, assim, é uma questão que mina a nossa autoestima, né? Porque você sabe que você não vai ser defendida, que muitas das vezes não vai haver justiça para o que está acontecendo ali. E é importante falar sobre isso, por mais que doa, é importante partir dessas ideias que estão sendo deixadas de lado para a gente conseguir construir uma autoestima, sabendo que as coisas que são sérias, que são urgentes, estão sendo tratadas com seriedade. Mas a maioria dessas coisas não está sendo, né? E eu acho importante trazer isso para que a gente comece a tratar elas com seriedade. Sim. Enfim, outra questão muito importante que se fala muito pouco, esse é o Velcro Seguro, é tipo um zinezinho, um livrinho, que fala sobre a sexualidade das mulheres lésbicas e de mulheres que transam com mulheres, porque como a nossa existência, nossos relacionamentos são completamente invisibilizados, os nossos métodos de não contrair doenças sexualmente transmissíveis são totalmente esquecidos. Então, é quase como se não existisse, né? Exato. A ideia a ideia é exatamente essa. Se não existe um homem no relacionamento, o relacionamento não existe. Se não existe um homem no sexo, o sexo não existe. Sim. Então, não precisa existir prevenção, não precisa se preocupar também, porque não é algo que é realmente a sociedade leva em consideração, né? Para além disso também, os métodos que previnem as doenças sexualmente transmissíveis, eles foram criados por homens e para homens. Então não se pensa, por mais muitas das vezes falam assim, todas as vezes que a gente conversa, né, sobre isso, sobre como se prevenir durante o sexo, como se prevenir durante o sexo lésbico, alguns médicos, alguns até profissionais da saúde, né, trazem alguns exemplos de como que isso deveria ser usado. Muito, muito importante que as mulheres leiam sobre isso, mas sobre camisinha feminina, sobre alguns plásticos que são usados, algumas calcinhas, algumas
dedeiras, mas a maioria dessas coisas são totalmente incômodas, não são feitas, não são propriamente feitas para isso, são instrumentos que a gente vai adequando, sabe? É como se a gente adaptações esdrúxulas, né? Do que foi feito para um pênis. E aí, Exato. vamos adaptar aqui para uma pessoa com vulva, né? E faz aquele puxadinho, né? E são, assim, totalmente desconfortáveis. Qualquer pessoa, gente, qualquer mulher lésbica, qualquer mulher bissexual que tenha transado entre vulvas, assim, sabe o que é isso, vê que são adaptações, assim, esdrúxulas, são coisas muito difíceis. Tem algumas coisas que não tem nem no Brasil, e aí eles colocam lá como exemplo, e aí você fica assim, gente, mas como que eu vou achar isso? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou adaptar isso? Tipo assim, é muito difícil, é extremamente difícil a gente ter... Não existe, o correto é isso, não existe uma proteção segura para mulheres que se relacionam com mulheres, para mulheres que transam com mulheres. Porque a sociedade foi feita para isso, para simplesmente invisibilizar a gente, e o que a gente está tendo aqui são coisas arcaicas, a gente está tendo que criar. É importante que a gente comece a discutir isso, que vá surgindo, né? Que vá surgindo alguma ideia, de que a gente crie isso entre a gente. Eu vejo muito, inclusive, quem criou esse zine foi uma mulher lésbica, e ela inclusive pesquisando, falou na entrevista que achou simplesmente só dois locais que tinham alguma ideia do que seria uma proteção para doenças sexualmente transmissíveis entre mulheres. E acho que um era do Ministério da Saúde, um cardzinho pequeno, que até já li também, mas é muito pouco. Se você for comparar para o quanto de camisinha que distribuem aí adoidado no carnaval, o quanto que se fala sobre várias doenças que são transmissíveis e que podem ser prevenidas só para homens, só com uma visão masculina, só com uma ideia, inclusive, na maioria das vezes, heterossexuais, mas ainda assim, dentro da homossexualidade, falando para homens gays, mas raramente para mulheres lésbicas e raramente para mulheres bissexuais e pessoas com vulva que se relacionam entre si. Então, assim, é muito pouco o assunto, é muito pouco discutida, é uma questão que precisa ser abrangida muito mais, e é necessário a gente discutir isso. E dentro desses índices se fala assim, sobre questões que são extremamente necessárias, que é, por exemplo, cortar as unhas, que pouco se fala entre as mulheres também, quando a gente vai falar sobre isso, né? Então, questões de higiene, questões de saúde mesmo, fazer exames de doenças sexualmente transmissíveis com regularidade, porque, assim, já que a gente tem tão pouco, a gente tem que se cuidar. Então, a gente tem que cuidar de nós mesmas e entender o nosso corpo e estar sempre atualizada e se cuidando, né? De uma forma que, de certa forma, a gente tente prevenir. Mas, claro que os profissionais da saúde, eles ainda estão... E a saúde em si está muito pouco preparada para falar sobre isso, tem muito pouco, precisa ser estudado muito mais para a gente conversar sobre isso. E falando com os profissionais da saúde em si, eles são muito pouco preparados para receber mulheres lésbicas, para receber mulheres bissexuais. E isso eu digo por violência ginecológica, que é algo muito presente para mulheres lésbicas. Você chega num consultório, no ginecologista, e você diz a sua sexualidade, e muitas das vezes o médico não te encosta, o médico não te olha, o médico simplesmente acha que a partir dali você não precisa fazer nenhum exame. E isso é muito violento, sabe? Mulheres lésbicas que não, além de não poderem se prevenir, além disso, a gente não consegue ter um auxílio adequado dentro do consultório médico, não consegue conversar com o ginecologista sobre a nossa sexualidade. Muitas das vezes a gente tem traumas dentro daquele consultório, de ouvir coisas extremamente lesbofóbicas, de não ser bem tratadas. Então, assim, a área da saúde, os profissionais da saúde, infelizmente ainda não tem uma preparação adequada, tem se crescido essa discussão dentro da área da saúde, tem se discutido mais sobre isso, mas ainda assim a maioria desses profissionais não receberam esse estudo dentro da graduação
e depois disso não tem interesse em estudar mais sobre. Sim. E eu fico Então, pensando que isso é consequência dessa invisibilidade, né, Karen? Então, exato. já que não se discute a vivência afetiva de mulheres que se relacionam com outras mulheres, né? Já que não se discute a humanidade das mulheres lésbicas, já que não se discute as necessidades focadas na vivência sexual delas, para que vamos estudar isso? Para que eu vou me preparar dentro do meu consultório para ter uma linguagem acolhedora, para ter um atendimento seguro e acolhedor e educativo nesse sentido, né? Então, eu fico, eu tô aprendendo aqui com você, na verdade, que o grande ponto é realmente dar a visibilidade para que as pessoas entendam a vivência e a existência, né, humanizada de mulheres lésbicas, e a partir disso a gente possa ir construindo formas de trazer uma vivência mais completa dentro da sociedade. Sim, com certeza. É exatamente sobre isso. Uhum. E é difícil discutir isso, né? Muitas pessoas têm, inclusive médicos, né? Tem uma certa trava, são fechados para isso, não querem ouvir muitas das vezes. Mas, assim, é extremamente necessário que a gente comece essa discussão, que a gente fale, e que a gente fale as nossas vivências também, que a gente fale as nossas dificuldades, o que a gente não está encontrando no consultório, o que a gente precisa encontrar, o que a gente precisa, sobre o que a gente precisa falar mais. É comum também muitos médicos, inclusive médicos e outras pessoas, pessoas que conhecem mulheres lésbicas, pensarem que a gente não transa, que não existe sexo, que realmente não existe. Porque não tem pênis, né? Como assim? Exato. Não foi mais de uma vez. Inclusive, fiz uma micro pesquisa no meu Instagram e várias pessoas falando a mesma experiência, como se realmente. Então, aí você fala, sempre me relacionei com mulher, desde meu primeiro relacionamento foi com mulher, até hoje me relaciono com mulher. Então você não transa, né? Você é virgem. E aí, e aí você se questiona, sabe? E é bem um reflexo do que acontece dentro do consultório, do que acontece com a falta de proteção. É que realmente as pessoas e a sociedade desacreditam de que seja sexo. De que duas mulheres, primeiro, não podem ter um relacionamento, e se estão em um relacionamento já é errado, né? Não sei o quê, já vai contra toda a questão social. E aí, sexo não deve existir. Ou perguntam demais, né? Já vem com aquela intromissão, já é de uma forma violenta, mas como que vocês transam então? Como é que deve ser? Eu quero saber, quase sempre vindo de homens, né? Que chega a ser invasivo, chega a ser violento. Então, todas essas questões que cercam, né, o sexo lésbico, o sexo entre duas mulheres, entre vaginas em si, é muito complexo. Traz toda essa estrutura social, tudo que tem de errado, que nos circunda, que nos faz mal, que nos invisibiliza, tá ali também dentro dessa questão sexual. Então, é uma questão muito complexa que percorre, que perpassa muitas discussões, Sim. mas que é totalmente necessário e a gente precisa desconstruir muitas coisas também, né? Eu acho que... Sobre essa fala, eu fico absurdada em ouvir que a tamanha falta de criatividade das pessoas em acharem que o sexo só é possível com um pênis e uma vagina, né? Eu Sim, converso muito com as minhas alunas, as minhas clientes sobre, gente, sexo não é penetração. Penetração é uma possibilidade dentro do sexo, né? A penetração pênis-vagina é uma possibilidade. E quando você relata isso, né, que as pessoas falam, então você é virgem, para mim é assim, é o extremo da falta de imaginação, é o extremo da falta de expansão do que é possível dentro da vivência do prazer de sim. dois corpos, né? Sejam É, eles quais forem. e o extremo da falta de educação sexual também, né?
do que as pessoas entendem como sexo e do como que a sociedade é falocêntrica, né? Tudo é centrado no falo, tudo é centrado numa figura masculina. E é muito reflexo de todas essas questões sociais que estão só sendo jogadas ali nesse âmbito sexual, mas que tem tudo a ver com o macro também, né? E muito também sobre como que a sexualidade feminina das mulheres em si é totalmente invisibilizada, né? A mulher não pode ser um ser ativo, ela não pode ter a sexualidade sua, inclusive, tipo, de uma mulher sozinha mesmo, sabe? Eu, como mulher lésbica, não sou lésbica porque eu tô num relacionamento. Isso também é importante de se falar. Mas a minha sexualidade enquanto lésbica, como uma mulher lésbica em si. Não estando em um relacionamento, estando em um relacionamento das mulheres em geral, sabe? Que a gente tem uma sexualidade para além de estar com outras pessoas, que a gente precisa se conhecer para estar com outras pessoas, que também é importante, né? E isso conversa extremamente com tudo que a gente está falando. Com certeza. Essa era uma questão que eu queria muito trazer, que eu acho que para mim é muito importante também. Que a gente sempre, depois de ter falado sobre tudo que é invisibilizante, de tudo que hipersexualiza, que fetichiza, a gente sabe cientificamente que mulheres lésbicas são mais satisfeitas no sexo do que as mulheres heterossexuais. E a gente já conversou bastante sobre isso, então a gente sabe o porquê disso, mas ao mesmo tempo, dentro da lesbianidade, na comunidade lésbica, tem-se uma discussão, e é preciso ter mais ainda essa discussão sobre o quanto que a gente desumaniza as mulheres lésbicas e muitas das vezes dentro do movimento feminista ou dentro dessa conversa que pauta mais esses assuntos, a gente coloca mulheres lésbicas como então elas são ótimas de cama, elas se relacionam tão bem entre si, elas são o máximo, né, do prazer, já que mulheres conhecem umas das outras, elas conhecem os seus corpos, elas conhecem os corpos umas das outras. Mas a realidade, na verdade, muitas das vezes, oposta, assim. A gente, com certeza, pode ser mais satisfeita no sexo, mas que para isso a gente precisa ter um autoconhecimento. E que toda essa estrutura patriarcal faz muito mal a mulheres lésbicas. Mulheres lésbicas podem ter sido muito reprimidas e têm histórias similares a de mulheres heterossexuais. Então, nem sempre a gente vai ser uma máquina de sexo, nem sempre a gente vai conhecer 100% o nosso corpo e conhecer o corpo da outra, sabe? E muitas das vezes a gente vai trazer travas dessa estrutura machista, a gente vai trazer padrões dessa estrutura heterossexual e patriarcal. Então, dentro do sexo lésbico, a gente precisa ter uma discussão que seja mais para desconstrução do que a gente traz para dentro do nosso sexo, sabe? A gente só tem padrões heterossexuais, a gente só conhece isso. A gente só conhece isso em relacionamentos, a gente só conhece isso no sexo, a gente só conhece... Então, é difícil para a gente, mesmo que a gente tente se desconstruir, ou mesmo que a gente esteja nesse caminho, muitas das vezes a gente traz esses padrões para dentro da nossa vivência com mulheres lésbicas. Tanto que existe uma discussão dentro do meio lésbico sobre o que é ser ativa, o que é ser passiva, o que é o que seria o estereótipo dessas mulheres dentro do sexo. E, assim, não é julgar mulheres que se dizem ativas ou passivas, que têm essa vivência, porque eu entendo, se você nunca ouviu essa discussão, se você nunca teve acesso a essas informações, se você vive numa sociedade em que tudo que você viu é heterossexual, tudo que você viu é entre homem e mulher, é claro que o reflexo vai ser esse. Você tá um sexo entre mulheres, você vai performar aqueles papéis ali dentro. Vai assumir, né? Vai assumir uma fantasia e é aquilo. Exato. E muito por a gente não ter essa visibilidade, por a gente não ter algo que seja só nosso, sabe? Eu acho que a gente ainda está crescendo muito nisso, engatinhando até, em ter uma ideia de que algo que seja só sobre a mulher, só sobre a mulher lésbica, um sexo que seja só nosso, um sexo que seja só sobre mulheres.
Então, é muito difícil estar numa sociedade que diz exatamente o contrário, sobre todas as nossas vivências, que anula a nossa existência e que traz só padrões heterossexuais e a gente não performar eles dentro do nosso ambiente sexual e até afetivo, ou até com outras pessoas, sabe? Então, é muito difícil. São questões que devem ser discutidas e que devem ser desconstruídas e que são extremamente importantes. Eu acho que é aí que entra o empoderamento, que entra o que a gente veio para discutir, mas que perpassa muitos outros assuntos, né? Quando a gente faz uma autodescoberta sexual, quando a gente faz uma autodescoberta psicológica, a gente consegue a se afastar desses padrões que nos são impostos, né? E isso não só para o sexo, mas para a gente e para nós como mulheres lésbicas individualmente, sabe? Porque você precisa se descobrir antes de estar num relacionamento, você precisa se descobrir sexual, psicologicamente, antes de estar com outra mulher, ou sendo você mesmo, só por si mesma, sabe? Só para se amar, se sentir bem, pela sua existência e pelo que te faz bem, né? Eu acho que, não sei como você vê isso, Karen, mas eu fico pensando que isso tem muito a ver com esse aprisionamento da sexualidade feminina no geral. Sim. E é claro que quando a gente traz a opressão da lesbofobia e tudo, isso vai atingir de uma forma mais agressiva, né, a mulher lésbica. Mas eu fico pensando que isso tem a ver com a não permissão que nós mulheres temos em explorar o nosso corpo, o nosso prazer, descobrir, entender a anatomia do prazer do nosso corpo, entender as possibilidades prazerosas, quer a gente vai transar com um homem, uma mulher, uma pessoa não binária, uma pessoa transexual. Então, para mim, fica um lugar muito dessa construção que é histórica e que está aí completamente emaranhada na história do patriarcado, de que a mulher precisa se afastar do seu brilhantismo erótico, a mulher precisa se afastar do conhecimento do próprio corpo. Sim, sim. E isso é aprofundado ainda mais quando você tem duas mulheres que têm essas vivências e digo uma vivência individual, mas uma vivência que perpassa outras coisas também, que perpassa não só ser mulher lésbica, ser mulher negra, que existem outras questões sobre a sexualidade da mulher negra e sobre a sexualidade do ser negra e lésbica, e ser uma mulher gorda também. São inúmeras questões que mulheres podem ter nessa discussão, nesse entremeio, e que duas mulheres podem trazer para dentro do relacionamento, e que podem se desconstruir para fora dele também. Então, assim, são inúmeras discussões, inúmeras questões que o relacionamento lésbico pode ter e que precisa ter, mas que são extremamente necessárias e precisam ser aprofundadas, né? Eu trago aqui a questão das mulheres feminizadas e desfeminizadas, porque isso é uma questão dentro da comunidade lésbica muito forte. As vivências de mulheres que são tidas como femininas e mulheres que são tidas como não femininas são vivências diferentes também, são vivências totalmente díspares. E isso é importante de se falar, porque isso perpassa tudo isso que eu tenho dito. Quando uma mulher é feminizada, essa é a minha vivência, e eu posso dizer assim, com o que eu vivo também, a gente é questionada, nossa sexualidade é extremamente questionada. Ah, você não parece lésbica, você se veste assim. Mas você é tão bonita. Exato. Ai, que desperdício, nossa. E aí, isso nos faz questionar a nossa sexualidade o tempo inteiro, sabe? E vocês param e pensam, nossa, mas será que eu não sou lésbica o bastante? Mas será que, sabe, o que eu preciso ser para caber nessa caixinha, para ter a minha sexualidade aceita, ter a minha sexualidade validada? Então, parece que eu não me encaixo ali. E mesmo sendo, eu não me encaixo. E aí as mulheres desfeminizadas, as mulheres que não performam feminidade, têm uma vivência que é completamente diferente. Muitas delas são comparadas a homens.
Ah, mas você queria ser homem, então. Você se veste dessa forma porque você queria ser homem. Então você parece homem, são tratadas no masculino. Isso é extremamente violento, sabe? É extremamente desumanizador. Faz com que essas mulheres também não se sintam lésbicas, também não se sintam pertencentes à sexualidade. Então, de qualquer forma, a sociedade arruma um jeito de falar com que você não exista, que a sua sexualidade não seja validada, com que simplesmente desapareça, seja invisibilizada. É de novo aquela tentativa de invisibilização, aquela tentativa de falar, olha, isso não existe, isso não é aceito, não importa como você se vista, não importa como você se porte na sociedade, ser lésbica não é aceito, ser o que você é não é aceito. Não é válido, né? Exato. Não é visto como uma experiência válida. E tem algo nessa sua fala que eu acho que é muito importante, que é como se o outro tivesse o poder e a fala final na determinação da sua sexualidade. Poxa, é a sua vivência. Como que o outro pode vir e falar, não, você não é. Não, você não é lésbica. Ou não, você queria ser menino, porque você se veste de uma maneira mais masculinizada. Sabe? Esse olhar do outro que impõe a sua vivência, os seus valores, os seus conhecimentos e taxa, né? Quem está à frente. E para mim isso tem muito a ver com essa falta de autonomia das mulheres, a falta de apropriação da mulher sobre a sua própria vivência. Sim, exato. É realmente como se a gente nunca fosse um ser ativo, é sempre aquele objeto, e como objeto algo que não existe, e como objeto algo que também é totalmente desvalorizado. E a nossa independente do que você fale, do que você faça, de como você se vista, de como você se porte, isso não é aceito, não é validado. E algo que eu acho importante na questão do empoderamento em si, essa descoberta, essa autodescoberta da sexualidade, essa autodescoberta de tudo que nos prende psicologicamente, de tudo que nos coloca numa caixinha, de que não nos deixa, sabe, ser libertas mesmo, isso é muito importante para o nosso empoderamento, para que a gente se sinta donas de si, né? Mas são questões muito profundas e perpassam todos esses assuntos e são diversos atravessamentos. E quando eu digo sobre isso, eu digo que não é só sobre um empoderamento. Quando se fala sobre uma mulher lésbica, a gente não fala só sobre um empoderamento de ser lésbica. A gente fala um empoderamento de ser mulher, um empoderamento de ser lésbica, e várias vezes um empoderamento de ser negra, de ser gorda, de ser transexual. Então, isso cabe muitas questões, não é só sobre o ser lésbica. E esses atravessamentos são muitos, e eles, muitas das vezes, as pessoas querem recortar, né? Eu quero te recortar e você vai ser só aquilo. Enquanto você estiver sendo mulher lésbica e estiver falando sobre lesbianidade, você é só aquilo. Enquanto você estiver sendo uma mulher negra, sobre negritude, você vai ser só aquilo. E não é assim. A vivência é uma só, é única. E aí é muito, muito complicado falar sobre isso sem falar sobre todas as questões que estão juntas a isso, né? Eu trouxe essa imagem que é do filme Pariah, que é incrível, maravilhoso. Fala muito sobre a vivência das mulheres negras e lésbicas. Ela é uma adolescente negra e lésbica nos Estados Unidos. E sobre as dificuldades que a gente tem dessas várias vivências, desses vários atravessamentos, de muitas dificuldades. Ela fala desde as dificuldades em casa, da aceitação dos pais, mas desde dessas questões de mulheres lésbicas desfeminizadas, que sempre tá imposto
as pessoas impõem, você tá se vestindo dessa forma errado, você tá querendo virar homem, você tá querendo se portar dessa forma, por que você se veste assim? E tentando impor até um padrão violento de feminilidade, do que é visto como feminilidade, você tem que vestir vestido, mesmo que a pessoa se sinta extremamente desconfortável dentro daquilo, sabe? E essa vivência, ela é discutida muito dentro da comunidade lésbica, que é a vivência das mulheres caminhão, que a gente chama de mulheres, algumas pessoas chamam de bofinho, mas que é o ser caminhão, né? E o quanto que é importante, essa sim é uma forma de empoderamento, o quanto que é importante as mulheres lésbicas poderem viver essa vivência sem serem comparadas com o homem, sem serem violentadas a caberem dentro dessa caixa de feminilidade, a caber dentro dessa caixa de feminilidade patriarcal, de usar vestido, de usar batom, sabe? Como que é importante as mulheres se verem como queriam ver, gente. Não é sobre ser masculino, não é sobre... simplesmente ser o que uma mulher pode ser. Uma mulher não é uma caixinha de roupas femininas, de batom, de cabelo grande, sabe? Uma mulher pode ser milhões de coisas, isso não faz dela menos mulher. Isso é muito importante frisar, isso é muito importante falar várias vezes, que não estar dentro da feminilidade patriarcal não faz das mulheres lésbicas, das mulheres que não performam a feminilidade, menos mulheres. E que viver, e poder viver, e ter essa vivência caminhão, de poder usar essas roupas, de poder se sentir bem no seu próprio corpo, é extremamente importante, é necessário, e faz com que a pessoa se sinta si mesma, sabe? Imagina se você não pudesse se expressar, se você não pudesse vestir da forma que você quer, se você não pudesse conversar da forma que você quer. Então, é extremamente violento, é extremamente lesbofóbico, e essa é a vivência de muitas mulheres lésbicas. Por isso que eu sempre trago, eu sempre falo sobre isso, friso sobre isso, mas que também é uma vivência oposta, que é a vivência das mulheres que são feminizadas, não questionar a sexualidade. As mulheres que são feminizadas, que se vestem de uma forma feminina, não são menos lésbicas, a vivência delas não é menos importante, a existência delas não é menos importante, o corpo delas não é para ser violado porque está ali e é feminino. Então, assim, são múltiplas questões, elas são extremamente importantes, mas que eu acho que o que eu queria trazer era bem sobre isso, sabe? Sobre o quanto que essas vivências perpassam todas essas violências, toda essa invisibilidade, e o quanto que são necessárias de serem discutidas, né? Um texto muito, muito bacana de uma amiga minha, a Laene, que tem um perfil no Instagram que chama Lésbica Negra e Caminhão. É sobre isso, sobre a feminilidade. Ela é uma mulher lésbica caminhão, sobre como que a feminilidade também faz parte do corpo dela, sabe? O quanto que muitas das vezes a gente discute, mas ela não performa feminilidade, ela não cabe dentro da feminilidade. Mas o que é feminilidade, sabe? O que é ser feminina e o que não é ser feminina? E por Onde está escrito, né? Onde está definido? Exato. E por que isso é negado para algumas mulheres? Por que isso é tão negado para mulheres negras? Mulheres negras quase nunca vão caber dentro do padrão de feminilidade. Não foi feito para mulheres negras, não foi feito para mulheres lésbicas, não foi feito para mulheres gordas. Então, que padrão é esse? Que ideia é essa? Que se não cabe em tantas mulheres, que feminino é esse, sabe? E isso é muito importante, a gente discutir o porquê que a gente reforça esses padrões e por que a gente quer que as pessoas caibam em caixas que não cabem a elas. E que nada disso tem a ver com ser mulher. Que o ser mulher é muito maior do que isso. Que nenhuma dessas mulheres e nenhuma dessas vivências é menos feminina ou é menos sobre ser mulher. E era muito isso. Eu quis trazer o perfil delas, porque de mulheres que têm essa vivência. Esse é o perfil da Alaine, que é a Lésbica Negra e Caminhão, e ela fala muito sobre essa vivência. Eu acho que é importante para mulheres que estejam nos assistindo, que estejam se identificando de alguma forma com isso, de começarem a se ver, sabe? De começarem a se enxergar, de ter o que é essa visibilidade, né? O que a gente quer, depois de falar tanto sobre visibilidade,
todos esses assuntos. O que é essa visibilidade? É ver pessoas que são parecidas comigo. É ver pessoas que nunca apareceram em mídias, que nunca apareceram em jornais, que eram totalmente invisibilizadas. Não, eu vou seguir essas pessoas, eu vou ver o trabalho delas, eu vou ver o trabalho delas em revista, eu vou ver o trabalho delas em inúmeros lugares e vou me enxergar. Eu finalmente vou me enxergar em algum lugar. E era essa uma dificuldade que eu tinha quando eu me descobri lésbica. Eu não me via nos locais. Eu achava, gente, deve ser só eu que sou lésbica no mundo, porque parece que não existe sobre isso. Então, muitas vezes você se nega, você não quer ser, você quer sair daquilo, você não quer caber ali dentro. É algo ruim, é visto como algo ruim socialmente. Então, você não quer ser isso. E quando você vê que a lesbianidade é muito maior do que isso, que existem mulheres maravilhosas que estão ali falando sobre isso, que estão discutindo sobre as suas vivências, que estão sendo exemplos, é muito mais fácil, sabe? É muito mais fácil você entender e se entender como lésbica. Até porque a gente se reconhece muito no outro, né? Nos espelhos. Exato. E se eu não tenho um espelho, como que eu me reconheço? Como que eu naturalizo a minha vivência, os meus afetos, a minha negritude, né? O formato do meu corpo, o tamanho do meu corpo? Como que eu naturalizo o não caber nessas caixas sociais que já estão tão desgastadas, né? Sim. Eu trouxe o perfil da Leilane também, que chegou a ser, é a minha amiga pessoal até hoje em dia. O perfil dela é Sapatão Suburbana também no Instagram, que ela fala sobre essa vivência de ser mulher negra, lésbica e de performar a feminilidade, de ser feminina e quais são essas violências que nos atravessam de certa forma por sermos femininas ou por sermos femininas negras e lésbicas e como que isso é importante, sabe? Quando que a gente precisa discutir mais sobre isso e sermos mais visibilizadas e ter mais pessoas que são parecidas, né, com a gente falando ali sobre isso. Isso é muito importante, se enxergar no outro e poder ver que você pode sim ser essa pessoa, que você pode sim ser uma mulher lésbica e não quero ser caminhão, eu quero ser uma mulher feminina, eu quero ser uma mulher feminilizada, ter tudo bem também, não é errado, sabe? Não é errado ser caminhão, não é errado, tudo bem ser quem você é, só isso, é só sobre isso. E também trouxe a Dandara, que é uma mulher translésbica, que também existe uma invisibilidade muito grande sobre esse assunto. Eu não tenho uma vivência para falar só sobre isso, mas ela tem uma vivência maravilhosa. Ela posta muitos textos interessantes nas redes sociais. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre mulheres translésbicas negras e todas essas vivências que existem e que não se fala sobre, sigam essas pessoas. Existem muito mais também, muito mais gente que está falando sobre isso. Ainda bem que a gente está podendo alcançar, nossas vozes estão podendo alcançar, né, muitas pessoas. Mas era isso que eu queria falar. Eu deixei aqui meu Instagram, mas... Maravilhoso, maravilhoso, Karen. Muito obrigada por trazer essa fala tão necessária. E eu espero que as pessoas que estão assistindo aqui o Ame-se sintam-se tocadas pela questão da visibilidade, a importância da visibilidade, por que que a gente precisa discutir visibilidade de comunidades historicamente invisibilizadas, né? E eu quero te fazer uma pergunta, já que a gente está chegando no final da nossa conversa, se você quiser fechar Sim, vou a fechar. tela para a gente se ver mais cara a cara. Como que você acha que toda essa conversa de visibilidade e empoderamento lésbico se encaixam numa revolução amorosa? Para mim, eu acho que é a base, assim. Para mim, a revolução amorosa é a visibilidade, o empoderamento como uma mulher lésbica. É impossível me amar e amar outra mulher e só de amar outra mulher eu já faço uma revolução, né? Mas é impossível me amar e
tentar amar outra mulher se eu não tiver pensado sobre todos esses assuntos, se eu não tiver me desconstruído sobre eles. E a partir de quando eu começo a me amar, de quando eu começo a me enxergar como mulher lésbica, quando eu começo a me entender como tal, eu posso amar outras mulheres. Isso me permite amar outras mulheres de uma forma saudável, de uma forma que vai me fazer bem e vai fazer bem a minha companheira, que vai fazer bem a minha esposa, a minha namorada. E isso é extremamente revolucionário. Me amar e amar outra mulher é extremamente revolucionário. Maravilhosa. Gente, a Karen, para quem comprar o passe premium, o bônus da Karen é uma roda de conversa sobre visibilidade lésbica, academia e mercado de trabalho. Ou seja, vocês já perceberam que ela vai dar um passo além dessa conversa aqui, né, que ficou mais nas experiências individuais, e aí ela vai trazer esse bate-papo para a academia e para o mercado de trabalho. Então não percam, isso vai ser ao vivo no dia 30 de outubro. E se você não conseguir participar ao vivo, mas você comprou o passe premium, você vai ter acesso à gravação desse material. Karen, eu estou muito, muito feliz com a sua presença no Ame-se, por você ter aceito participar dessa revolução e muito tocada com a sua fala. Quero te agradecer do fundo do meu coração pela sua generosidade em vir com tanto e dar tanto para esse evento. Muito, muito obrigada, querida. Eu que fico muito feliz. Estou muito feliz de ter feito parte disso. E foi incrível, foi revolucionário mesmo. Pessoal, aqui embaixo no site tem todas as informações de contato da Karen: Instagram, Facebook, Twitter, tudo que ela passou aqui para a gente está aqui embaixo. Então, sigam ela, conheçam o trabalho da Karen. Ela está no Instagram de uma forma muito ativa, de uma forma muito bonita, sempre convidando essas reflexões que são muito pertinentes, independentemente de você ter uma vivência de mulher lésbica ou não. Então, deixo vocês com um grande beijo. A revolução continua. Fiquem aqui com a gente. Karen, beijo enorme para você. Beijo, gente.